Vamos lá, gente. Essa é uma semana emblemática para o leitor de quadrinhos super-heróis. Por quê? Porque está começando um evento, uma mega saga em 4 partes que vai remodelar o universo DC, chamada Poder Absoluto. E, gente, é muito legal, porque o Dois Quadrinhos, né, nós temos aí um programa dominical de notícias, e desde que saiu a primeira imagem de Poder Absoluto, que, se eu não me engano, foi um preview do Superman aqui tomando um tiro. Sim, Superman. Como isso aconteceu? Como o Homem de Aço está sangrando? Então, desde que saiu a primeira imagem, eu já estava noticiando, e agora o evento está chegando no Brasil, uma galera vai ler. Lembrando que são 4 partes, então ele é bem curtinho e envolve todo o universo DC. Porém, o grande atrativo do Poder Absoluto são as mudanças relacionadas à Liga da Justiça. Porque, para quem não está sabendo, a Liga está desativada já tem algum tempo, teve até aquela história, a morte da Liga da Justiça. Spoiler, ninguém morreu, tá todo mundo aqui, a diferença é que a Liga não existe mais. Aqui na história, a Amanda Waller, ela resolve arquitetar um grande plano para acabar com super-heróis de uma vez por todas. E, gente, ela vem bem forte, ela se alia ao Salvaguarda, que é um vilão do Batman, e a Rainha Brainiac, né, vilã do Superman. E são várias frentes que ela vai atuar. Logo aqui no começo, ela resolve acabar com os poderes dos super-heróis. Eu não vou dar muito detalhe, mas sim, por isso que o Superman toma o tiro no começo do quadrinho, e ao mesmo tempo ela vai acabar com a imagem pública dos heróis do universo DC. Então ela usa inteligência artificial, começa a criar aqueles vídeos fakes e beleza, a própria opinião pública detesta os super-heróis. Estamos falando de um evento escrito por Mark Waid e desenhado por Dan Mora, então é uma das principais equipes criativas provavelmente da atualidade. Sinceramente, o Mark Waid ele não estava muito inspirado aqui. Então, eu acho que não é um evento com algumas saídas meio óbvias, ele é um evento clichê. Porém, eu acho que ele é interessante, considerando o fato de que ele abre caminho para toda uma nova fase na DC Comics, que deve, pelos nossos cálculos, deve chegar aqui no Brasil provavelmente em setembro, porque depois da 4ª edição do Poder Absoluto, que é quando encerra a minissérie, a Panini tem que publicar o DC All-In Special, que é uma edição especial para justamente apresentar esse novo status quo. E aí começa o Absolute Batman, Absolute Superman, Absolute Caçador de Marte, né, e todas essas revistas que tá todo mundo empolgado para ler. Então, gente, é um baita do momento para novos leitores. Eu recomendo que você leia o Poder Absoluto, porque, sei lá, vai acabar se atualizando, entender o que está acontecendo no universo DC e depois ser feliz. Essa semana também está saindo o Garotos Detetives Mortos do Universo Sandman, que deve ser uma das últimas publicações desse selo aqui no Brasil. Primeiro, para quem não está sabendo, os Garotos Detetives Mortos surgiram em Sandman, tiveram minissérie, tiveram mensal, viraram série na Netflix, que durou 1 temporada, então são uma criação famosa do Neil Gaiman, mas esse quadrinho, ele não é escrito pelo Gaiman. Na verdade, toda essa linha do universo Sandman, pelo que eu me lembro de cabeça, acho que ele não escreveu absolutamente nada, ele só é um consultor criativo. Eu vou fracassar miseravelmente para falar o nome do roteirista, mas é o Porznak Pichot, que é o cara do Bom Asiático e do Infiel. É um belo roteirista, e os desenhos são do Jeff Stockley. É uma trama com fantasmas tailandeses que assombram Los Angeles, e aí os moleques detetives, que na verdade são fantasmas, eles vão lá resolver. Pelas minhas contas, ainda falta Panini publicar o universo de Sandman do Constantine, que é o Dead in America, né? Aquela última minissérie que saiu do personagem, né? Agora, na verdade é até estranho, né? A DC tá meio parada, porque vai voltar a Vértigo, mas também não voltou, não tem títulos novos, mas falta isso para Panini publicar, e aí eu imagino que a gente encerra o universo Sandman aqui no Brasil. Tá, chegou o momento de corrigir uma falha nossa. Pelo que eu me lembro de cabeça, até o momento a gente não falou, né? Talvez a gente só tenha citado, né? Mas a gente não falou com detalhes sobre a coleção do Crepax do Pipoca e Nanquim. Que, para quem não sabe, né? Guido Crepax é um dos maiores nomes dos quadrinhos mundiais, muito conhecido principalmente por ter criado a Valentina, mas ele fez muito mais do que isso, né? Foram 35 anos de carreira. Essa coleção aqui do Pipoca tá saindo em outras partes do mundo ao mesmo tempo, vai ter 12 volumes e, cara, eles são pesadões, são álbuns de luxo de mais de 400 páginas, e o interessante é que esse terceiro tem uma história da Valentina, que na verdade são 4 álbuns originais dessa personagem. Ela vai enfrentar a sua principal inimiga, que é a Baba Yaga, que inclusive até virou filme, tipo, a única adaptação cinematográfica da Valentina tá nesse gibi do Pipoca. E aí ao longo do encadernado tem adaptações da literatura que o Crepax fez, tipo O Médico e o Monstro, tem o Dupin, da história do Edgar Allan Poe, aquele detetive, tem A Volta do Parafuso, de Henry James. E galera,
A gente sabe que são álbuns grandões, como a gente falou, muitas páginas, luxo, etc. Não são álbuns super acessíveis, mas é meio que para esses grandes mestres do quadrinho mundial que esse tipo de coleção existe. Agora a gente vai para os lançamentos gringos e eu vou começar me queimando. Galera, eu sou um profundo apreciador de Grandes Astros Batman e Robin, que está saindo essa semana em edição absoluta pela Panini Itália, né, Panini Matriz. Lembrando que essa coleção já saiu nesse formato. Coleção não, né, na verdade, essa minissérie, que nem é minissérie, porque nem acabou. Enfim, essa obra, ela já saiu nesse mesmo formato nos Estados Unidos, agora chega na Panini Itália, e eu imagino que a qualquer momento vai chegar na Panini Brasil. Para quem não está sabendo, o Grandes Astros Batman e Robin é uma, como eu falei, uma pretensa minissérie do Jim Lee com o Frank Miller, só que é um Frank Miller, galera, que ninguém entendeu exatamente o que estava acontecendo no roteiro, porque a gente não sabe se ele estava tentando criticar a indústria, ou sei lá, se ele estava, tipo, chapadaço. E o Jim Lee? Coitado do Jim Lee. Imagina ele pegando o roteiro e olhando, sério que eu vou ter que desenhar esse negócio? O importante é que, como sempre, ele foi lá e deu o seu melhor. A minissérie teve 10 edições ao todo. Ela ficou muito conhecida pelo Goddamn Batman, né? Um Batman mais desbocado. Gente, eu sou um defensor dessa minissérie. Eu acho ela maravilhosa. É uma pena que nunca foi concluída. Porque é um negócio absurdo de ler. Como que a DC aprovou um troço desse, gente? É um quadrinho onde o Batman tira onda com a cara do Lanterna Verde, onde ele deixa o Robin comendo rato na Batcaverna. Vocês entendem que é tão estranho, mas tão estranho, que se torna meio que um experimento diferentão dentro da cronologia da DC. Teve até boatos que a minissérie continuaria numas histórias mais focadas no Robin, né, trazendo de volta o Jim Lee e o Frank Miller, mas nunca aconteceu. Sinceramente, pode acontecer, considerando agora que o Silêncio 2, né, tem uma continuação de Silêncio, daqui um pouco a DC revive Grandes Astros Batman e Robin. Ah, só pra constar, eu tenho aqui a minissérie da Panini, foram também, né, 10 edições no mesmo formato lá de fora, saiu entre 2007 e 2008 no Brasil. Eu tenho até o autógrafo do Jim Lee no Grandes Astros Batman e Robin. Ok, agora a gente vai falar de 3 lançamentos, mas é meio que um, tá? São grandes eventos da semana. A Marvel tá imparável. Essa semana tem Imperial, quadrinho do Jonathan Hickman, com Frederico Vicentini, junto com Iban Coelho, né, os dois desenham. São 56 páginas onde o Hickman está reorganizando o universo cósmico da Marvel. Tô bem empolgado, não consegui parar ainda, essa semana tá bem movimentada, mas logo logo eu vou ler o Imperial. E aí tem também o Ultimate Spider-Man Incursion, que é o primeiro crossover do novo universo Ultimate com o universo Marvel regular. E o mais engraçado é que é um crossover com o Miles Morales, que fazia parte do antigo universo Ultimate. Sim, sinceramente parece bem legal. É Cody Ziglar, Dennis Kemp e Jonas Scharf fazendo os desenhos. E em terceiro lugar, a gente tem algo que não é bem um evento, mas é uma minissérie e é de Joey Quesada, então a gente vai acabar falando, que é Marvel Knights The World to Come. Os roteiros são do Christopher Priest, o desenho do Quesada, diz que ele ficou 8 anos para produzir, porque meio que ele nunca tinha tempo para parar e desenhar o gibi. E galera, vocês vão ouvir falar dessa publicação agora no domingo, no Dois Quadrinhos News, porque já tá reverberando pela internet, tem uns spoilers violentos rolando e mais detalhes no domingo. Vamos falar agora de um quadrinho que, galera, infelizmente não sabemos qual editora vai publicar no Brasil, Comandos em Ação, ou J. Joe. E eu sei que muita gente vai dizer, ô Vini, mas essa série é antiga, tem muita coisa meia boca de J. Joe. Pois então, essa série que a gente está comentando, que está saindo o primeiro TPB essa semana nos Estados Unidos, é um retorno do G.I. Joe, tá? E esse é o momento que eu vou atualizar você do outro lado que, sei lá, não tá muito ligado em notícias sobre quadrinhos. Eu acho que a gente pode começar com um nome. Robert Kirkman, sim, o cabeça por trás da Skybound Studio, que basicamente está publicando hoje nos Estados Unidos a fusão entre G.I. Joe e Transformers, que eles chamam de Energon Universe. Ok, eu acho que desse assunto todo mundo já tá sabendo, no sentido de que a série Transformers tá bombando lá fora, tá muito legal, o Daniel Warren Johnson. Mas antes de Transformers saiu o Void Rivals, que é um gibi inclusive escrito pelo Robert Kirkman, que junta, né, o universo de Transformers com o G.I. Joe. Galera, eu amo Robert Kirkman. Eu ainda lembro quando saiu o Void Rivals, que era um gibi que tava todo mundo meio tipo, tá, o que é isso? Pra onde é que vai? E aí os leitores tiveram a sua cabeça explodida quando descobriram, né, a questão dos universos, dos Transformers, etc, etc. Então, depois do Void Rivals, saíram várias minisséries para preparar o terreno pro G.I. Joe, que é Duck, Comandante Cobra, Scarlet e Destro. E aí sim saiu a série do G.I. Joe, que tem roteiros do Joshua Williamson,
desenhos do Tom Reilly e cores da Jordi Belair. Tá, e aí? Editoras brasileiras, seguimos aguardando. Assim, sinceramente eu compraria tudo. Eu nem sou fã de G.I. Joe, mas eu leria, porque é um novo momento, é uma reformulação da equipe. Só que, sei lá, ninguém publica no Brasil. Rapidinhas. Começando com Potestade Volume 2, que é uma desrecomendação máxima aqui da nossa equipe. A primeira minissérie era ruim, essa aí só pode ser pior. Tem Invisíveis Volume 4, que é basicamente a Panini concluindo, de novo, essa publicação da obra mais difícil de Grant Morrison, só que em edição de luxo. Será que eu vou ler? Será que é o momento? Não sei, um dia eu vou ler Invisíveis. X-Men 2099 Volume 2, né, mais um volume dessa coleção do universo futurista da Marvel, que aparentemente está dando certo. Tem Invencível Volume 2, que é uma republicação. Titãs Volume 3, Batman Mensal número 28, Wolverine número 30, Superman 21, e aí para terminar as rapidinhas nacionais tem Supremos Volume 1, que já teve vídeo exclusivo aqui no canal. É uma série, gente, que, como eu falei lá, sabe, é um quadrinho que é difícil de tu não ter alguma reação sobre ele, tá? Pode ser boa, pode ser ruim, eu não sei. Então, tente dar uma lida, mas pelo menos lá fora é um quadrinho muito elogiado. Começando as rapidinhas gringas com Decomposição, que tá saindo naquele formatinho da DC, né, o DC Pocket, e tem basicamente a minissérie original lá do Tom Taylor com o Trevor Harshine. Você sabe que a gente tem um histórico conturbado aqui no canal com o Decomposição. Pô, a gente fez um vídeo há muito tempo, onde a gente leu só a primeira edição, e a gente destruiu o quadrinho, assim, a gente achou horrível, a gente xingou de tudo que tu pode imaginar. E aí, conforme foi saindo a minissérie, o gibi, né, o resto da minissérie, o gibi foi ficando muito bom. E aí eu lembro que eu fiz um vídeo depois tendo que pedir desculpa. Tipo, galera, olha só, o gibi é genial, é excelente, é divertido, mas realmente a primeira edição não parecia uma publicação tão promissora. E aí tem também, pelo lado da Marvel, o segundo Pocket, que é o Premiere Collection, que é o Quarteto Fantástico, que pega basicamente ali o início da fase de Jonathan Hickman para justamente tentar pegar um hype aí do filme. Inclusive, essa edição sai com um prefácio do diretor do filme, que é o Matt Shakman, e ele diz que o Hickman é a principal referência dele sobre como abordar a família Quarteto. Que momento! Gente, esses foram os lançamentos da semana. Às vezes algumas semanas são mais movimentadas, outras menos, então esse programa foi um pouco, né, não teve tanta rapidinha nacional, tanta rapidinha gringa. Mas o mais importante, né, teve você aí do outro lado, teve o seu like, e foi muito legal ter vocês por aqui, tá? Valeu.